Bem-vindo ao canal. E como andam os novos títulos dos clássicos Flash Gordon e dos Defensores da Terra? É o que vamos descobrir neste vídeo. O Flash Gordon número 1, lançado pela editora independente Mad Cave Studios em julho deste ano, começou uma nova era com o herói depois da destruição de Mongol, e Flash Gordon acaba parando no inescapável Planet Death. E quanto aos Defensores da Terra, a equipe formada por Flash Gordon, Fantasma, Mandrake e Lothar, em Defenders of the Earth, número 1, lançado também pela editora Mad Cave Studios, em agosto de 2024, encontramos nossos heróis 4 anos depois da Grande Guerra de Mongol e eles encontram novos desafios surgindo na Terra. Flash Gordon número 1 foi escrito por Jeremy Adams com a arte de Will Conrad. Já Defenders of the Earth número 1 foi escrito por Dan Didio com desenhos de Jim Calafiore. Mas antes de continuar, se já é inscrito aqui, agradeço mais essa visita. E se ainda não é, aqui no canal trago conteúdo variado, como quadrinhos importados e quadrinhos nacionais, e também séries e vídeos. Se esse conteúdo é do seu interesse, se inscreva agora. E vamos saber o que vem acontecendo com o Flash Gordon e depois com os Defensores da Terra. Entre as editoras independentes, como a Mad Cave Studios, a Dynamite Comics e a Titan Comics, esse título do Flash Gordon pode ser um dos mais esperados. Desde as tiras de jornais até o filme cult de 1980, poucos personagens pulp têm tanto reconhecimento quanto o Flash Gordon. Mas será que o roteirista Jeremy Adams conseguiu alcançar as expectativas? Eu diria que em grande parte, sim, conseguiu. Flash Gordon número 1 começa com uma cena desorientada em uma prisão, onde encontramos o herói principal preso em uma mesa inclinada. Um robô entra e administra nutrientes através de aranhas-robôs que injetam esses nutrientes nos prisioneiros. Flash Gordon agora mora no Planet Death, ou Planeta Morte, e desorientado é a palavra certa. O roteirista Jeremy Adams não dá aos leitores nenhum prefácio e nenhuma palavra de contexto para o que está acontecendo. Você é arremessado no meio da história. Em um sentido, essa desorientação do leitor combina com a desorientação do personagem, e assim conecta o leitor com Flash Gordon, já que não sabemos o que aconteceu até esse momento. Por outro lado, não é boa jogada, no sentido de não conseguirmos entender a história. Depois de um período de tempo indeterminado, o robô retorna para trazer mais um prisioneiro para a cela de Flash Gordon. Esse se chama Daranek, e ele é algum tipo de curandeiro que foi preso por crimes de traição. Ele só queria salvar Dale Arden e a aliança dos mercenários de Ming. A presença de Daranek na cela dá a Flash Gordon algumas dicas do que pode estar acontecendo com Dale e a Terra, e assim ele fez um plano para escapar. O roteirista apresenta esse personagem, o Daranek, para capturar o leitor para as coisas que acontecem no mundo fora da cela e para apresentar outros personagens, além do próprio Flash Gordon. Em grande parte, Daranek cumpre o seu papel e traz a impressão de ser um sidekick nessa aventura, e os dois começam a trabalhar juntos. Quando o robô vem administrar mais uma dose das suas injeções de nutrientes, Flash se vira e força a aranha a aplicar a injeção em uma de suas artérias. Quando o robô percebe que Flash precisa de ajuda e afrouxa suas correias, Flash rapidamente ataca o robô e liberta Daranek antes de desmaiar, acreditando nas habilidades de Daranek para salvá-lo. O que vem em seguida é uma fuga frenética e eles passam pelos homens-lagartos, monstros com tentáculos e túneis perigosos. Essa edição termina com a fuga do Flash e ele alcança a sala do trono do asteroide Mingol, mas um inesperado personagem agora ocupa o trono e lidera o planeta. Quando a ação começa, a leitura se torna muito dinâmica e rápida, e o quadrinho fica com muita energia e emoção e captura a atenção do leitor. Aqui temos uma história heróica e era isso mesmo que esperava desse título. Quanto à arte, não conhecia o desenhista Will Conrad, mas espero ver mais trabalhos dele no futuro.
O estilo de Conrad faz um uso fantástico de texturas e de sombras e passa a impressão de um clima dramático, enquanto os personagens são bem detalhados. De alguma forma, o estilo desse desenhista lembra o estilo de Jonathan Lau, que no momento desenha o Space Ghost. Esse título do Space Ghost também tem resenha aqui no canal. E essa arte bem feita de Conrad é complementada e melhorada pelas cores de Lee Loughridge e traz uma colorização intrincada, mas nós, os leitores, que estamos tomando contato com esse título pela primeira vez, podemos imaginar onde essa história se encaixa na cronologia do Flash Gordon. Por enquanto, ainda não tenho resposta para isso. O roteirista Jeremy Adams e a editora Mad Cave começam essa série presumindo que o leitor já conheça Flash Gordon e o seu elenco de personagens, tanto aliados quanto vilões, e assim podemos presumir que essa história se passa em algum momento depois da derrota de Ming e da queda de Mongol. Não conheço nenhum material específico para chegar a essa conclusão, mas parece ser uma continuação da história do filme de 1980. E agora vamos saber o que acontece com o Fantasma, o Mandrake, o Lothar e o próprio Flash Gordon em um outro título da Mad Cave, o Defenders of the Earth. Defenders of the Earth, número 1, inicia com uma apresentação dos eventos do último dia de guerra da Terra contra Mingol. Lutando lado a lado, Mandrake, o mágico, e o fantasma acreditavam que teriam um fim amargo. Sem aviso, os soldados mecanizados de Mongol ficaram em silêncio e Flash Gordon apareceu para declarar a vitória. Nada melhor do que ser colocado no meio da aventura numa batalha, com os personagens conhecidos e quando tudo parece perdido. O escritor Dan Didio inicia a aventura dessa forma energética. 4 anos antes, a Terra estava se reconstruindo muito mais rápido do que se esperava. Vemos Rick Gordon, o filho do Flash Gordon, entrando na cidade e no quartel para compartilhar uma refeição em lembrança ao aniversário da morte da mãe dele. Infelizmente, Rick percebe problemas quanto à segurança da cidade e que atingem os sem-lar, e seu acesso ao quartel foi negado, enquanto seu pai parece preocupado com seus afazeres, em vez de atender o seu filho com seus amigos. O roteirista Dan Didio usa Rick como uma espécie de avatar do leitor, para mostrar que pequenas coisas estão erradas depois da guerra, e pequenos detalhes que só Rick consegue perceber aumentam a atmosfera de suspeita. Infelizmente, para os novos leitores, como eu, somos atirados no meio da história, sem conhecer o passado dos personagens, o que aconteceu antes, além de não conhecermos os personagens secundários. Em outro lugar, Lothar e o seu filho, LJ, continuam se preparando para sua mudança de volta às 7 nações. Apesar dos esforços de Lothar para convencer Mandrake a acompanhá-los, o mágico se recusa, preferindo cumprir com seus afazeres, como suas apresentações como mágico. Da mesma forma, o fantasma está ansioso para voltar para a África, mas seus ferimentos de guerra impedem que ele faça isso agora. O roteirista coloca problema sobre problema, enquanto deixa dicas de que as 7 nações estão em um grande tumulto, ao mesmo tempo em que os defensores estão prestes a se separar. Sem apontar um problema específico ou uma causa, esses pequenos problemas dão a impressão de que existe uma presença sombria trabalhando por trás de tudo, principalmente devido ao fato de que a aceleração da reconstrução da Terra acontece por causa do filho de Ming, chamado Crotan. Essa edição termina com um rumor chocante envolvendo o fantasma e os perigos da rivalidade entre gêmeos. De maneira geral, Dan Didio apresenta todas as peças necessárias para mostrar aos leitores que existe pelo menos uma ameaça trabalhando por trás de tudo, para sabotar a frágil paz da Terra. Contudo, a maioria dos problemas parece superficial e os novos leitores vão ter dificuldade de entender a história se eles não conhecem os personagens secundários. Quanto aos desenhos, as linhas parecem tremidas e onduladas, mesmo em closes ou em cenas panorâmicas, e a cor apresentada para destacar os contornos não existe. Imagino que as cores
tenham sido adicionadas digitalmente e parece que o pincel que usaram era muito grande. Assim, os detalhes se perderam e o resultado final parece desleixado e preguiçoso. Defenders of the Earth, número 1, parece ser uma continuação do desenho animado de 1986 e depende de o leitor conhecer muito bem os personagens principais, os secundários e a sua história juntos, e as suas relações. Talvez você tenha alguma familiaridade com o Fantasma ou o Flash Gordon, mas se você pelo menos não assistiu o desenho, assim como eu, vai ter dificuldades em entender direito essa história. Flash Gordon número 1 ressuscita o herói Pope para uma nova geração e Flash Gordon é obrigado a escapar do Planet Death para salvar Dale Arden. Apesar de um começo em que ficamos perdidos, talvez feito por querer, o roteirista conduz para uma forte segunda parte da história e um ótimo gancho final. Além disso, a arte, que é melhorada pelas cores, dá um resultado final fantástico. Eu vou deixar uma nota 8 para Flash Gordon número 1. Já para Defenders of the Earth, número 1, eu deixo uma nota 5. Um bom entretenimento que parece retomar o desenho animado de 1986 e que pretende apresentar a sombra de uma ameaça para a Terra. O roteiro captura bem a voz dos personagens e constrói uma conspiração em potencial. Dito isso, a história é difícil de entender para quem não conhece a animação de 86, o que pode ser desanimador para quem lê. Além disso, a arte e as cores são bem abaixo da média. Eu diria que são bem ruins. Então era isso, 2 títulos importados com personagens clássicos. Acha que deveriam ser publicados por aqui? Deixa aí a tua opinião nos comentários. Valeu, até o próximo vídeo.